Parabéns, Tainá, pelo trabalho, pelo escolha do tema, né? Porque é um tema ainda muito polêmico. A gente já teve hoje discussões sobre o fechamento da PAI, né, professora? Então, assim, parabéns pela escolha do tema. Também é um tema bem polêmico, né? A gente já foi discutindo sobre isso. Bom, eu vou procurar ser bem breve. Num processo geral do seu trabalho, está muito bem colocado, as suas colocações foram muito pertinentes, está muito bem organizado, tá? Porque acho que a gente também tem que evidenciar os pontos positivos, os pontos altos do trabalho, né? Então, assim, eu não tenho muita coisa para colocar no seu trabalho. Eu acho que você escolheu de forma bem pertinente e cadenciou isso muito bem. Ainda que, pelo tempo, né, a gente sabe do tempo, tudo também o limite de página, tudo isso, é óbvio que o seu tema é um tema que tem muita coisa para dizer, mas acho que vai ficar para a próxima formação aí, né? Bom, então vamos fazer o seguinte. Você está falando, o seu tema é experiências educativas e educação inclusiva na PAI de São Paulo. Aqui, a inclusão está falando basicamente dos processos da deficiência em si. Então, assim, o que é deficiência, né? Qual que é o conceito de deficiência que a gente tem? Qual que é esse conceito? E hoje não se fala só de deficiência. A gente hoje também fala, na verdade, esse tema deficiência, ele mudou. A gente está falando de deficiências, porque são múltiplas, são muitas. E quem de nós não é deficiente em alguma coisa, né? Porque é muito relativo falar disso. Então, professor Will, é só para contribuir um pouquinho aí para enriquecer, não precisa ser muita coisa. Talvez seja interessante isso para vocês discutirem, tá? É só uma possibilidade. De repente, pensar em trazer alguns apontamentos sobre o conceito de deficiência antes, aqui nesse primeiro tópico, até para justificar um pouco mais atrás. Porque você já disse para o leitor, ou eu estou tratando disso, né? E aí não precisa caracterizar todos os conceitos. Você pega o conceito de algum, de repente, fale bem. Eu indico a Elsa Mazzini, eu posso deixar aqui até como indicação, vou colocar aqui a autora Elsa Mazzini, que ela é uma autora que todos vocês devem conhecer, é uma autora da USP. O trabalho dela basicamente é sobre ciências múltiplas do Brasil. Ela tem livros publicados no Brasil e em vários lugares do mundo. Então, assim, eu vou colocar aqui, ó, Elsa Mazzini. Tem muita coisa dela na internet. Não precisa se preocupar em comprar. Pega de repente o que ela está trazendo sobre essas questões da deficiência múltipla, né? Como pensar isso nos processos. Só para enriquecer seu trabalho, eu vou procurar ser breve, tá? Eu sei tudo bem. Bom, tem uma outra questão que você traz aqui, né? Aqui na página 10, a dimensão sociopolítica da educação inclusiva. Lá no finalzinho do parágrafo, antes da citação, você coloca: contudo, eram dotados deles como pessoas especiais, com necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais, que significava a exclusão, pois não dava parte de uma categoria somente de pessoas especiais, conforme definiu o autor, né? Então, assim, eu acho bacana, de repente, se você falar um pouco mais na citação, só um pouquinho mais, porque você coloca aqui, né? Discutir e entender as tecnologias e tal. Mas traz um pouquinho falando mesmo desse apontamento que a autora coloca. Uma coisa mínima só. Tá? Bom, isso aqui é uma coisa que parece boba, mas não é, porque eu vou falar para você, tá? Como eu disse, não tem muita coisa para colocar assim no seu trabalho, tá? Quando a gente coloca uma sigla, seja qual for a PAI, LGBTS, a gente tem que dizer antes o que é essa sigla, tá? Então só coloca na primeira, não, nas outras não. Mas na primeira coisa, ou você coloca aqui já a associação, blá, 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 porque aí coloca em parênteses a PAI, ou faz uma nota da pé, tanto faz. Mas não deixe de dizer o que é essa sigla primeiro, nas outras você não precisa repetir, tá? Porque aí o leitor vai falar: PAI, quem não conhece? Quem for do meu educacional? Claro que todo mundo sabe o que é a PAI enquanto instituição, mas o significado da sigla, isso é para a questão acadêmica, tá? É importante você colocar isso aí. Na página 14, você fala que a PAI é a promoção da inclusão para pessoas com deficiência intelectual. Quando a gente está falando de inclusão, seja étnico-racial, seja cultural, enfim, a gente está falando de alteridade. Então, o que é deficiência intelectual? Tem várias. Você fala da deficiência aqui no início, mas você não diz o que é deficiência intelectual. Então, primeiro, traz um parágrafo que seja o que é definir a deficiência intelectual. Ela tem como conceito isso, isso e isso. Eu sei que você vai achar no nosso amigo Google, lá tem vários artigos sobre esse conceito. Não vou indicar, eu acho que não é necessário. Só isso, conceitualiza o que é deficiência e continua ali à frente para só para enriquecer. E aí, você traz aí a discussão do que é a PAI, né, tudo, e traz as considerações finais. Eu acho que bem de repente colocar até nas considerações finais. Qual a importância que essa instituição tem no processo
processo de inclusão. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque já houve discussões, não só aqui em São Paulo, mas em vários outros lugares que eu já passei, de fechar a APAE. Tipo assim, já que a gente tem uma lei, inclusive cadê essa lei? Não para você estar fazendo a pergunta, né? A gente pergunta para a gente, cadê essa lei? Fala-se de inclusão, levar as crianças com deficiências múltiplas para a escola, porque tem criança que não tem às vezes só uma deficiência. Às vezes você pega uma criança e tem várias deficiências. Ela tem às vezes deficiência física, às vezes ela tem deficiência intelectual, e a lei ela obriga que a gente aceite essa criança na escola. Mas nem toda criança, dependendo da deficiência, ela consegue ser aderida na escola por uma série de outros fatores. Às vezes o professor nem está preparado para receber, não pela formação, pela falta de preparo, mas às vezes pela estrutura da escola. Então, assim, qual a importância então que tem a APAE nesse processo de inclusão? Você nem precisa responder, porque se eu pergunto para vocês, enquanto professores e futuros professores, refletirem. Qual a importância que ela tem, dada a realidade que a gente já tem uma lei que na escola já tem que dar conta? Só um adendozinho, tá? Talvez você pode colocar isso de repente nas considerações, eu acho que seria as considerações. Mas assim, como eu disse, eu não tenho muito para colocar no seu trabalho, porque é um trabalho extenso para falar de deficiências, né? E eu achei interessante você trazer justamente a APAE, que aí está em voga, várias outras questões, já que a escola tem como lei aderir a essas crianças. Então assim, no geral, parabéns pela escolha de tema, parabéns pelas suas colocações, né, foi bem pontuais. E aí agora eu vou deixar a bola para a professora Célia. Tá bom? Parabéns, viu? Então vamos lá, Renato. Assuntos polêmicos, deficiência, gênero, isso também não dá para falar pouco, né? Dá para falar pouco? Não dá, a gente tenta, mas a gente não consegue, são assuntos polêmicos, que trazem várias coisas. Então vamos lá, vou tentar encurtar minha fala aqui. Quando você vai trazendo aqui a questão, na página 7, tá? Quando você vai trazendo aqui a questão, você traz alguns autores que falam da questão da instância de concretização da inclusão no Brasil. Então você vai trazendo primeiro os autores, aí lá na página 8, você começa com a resolução CNE-CEB e você traz a declaração de Salamanca e você não traz a LDB. Capítulo 5. A LDB 9394 ela antecede a declaração de Salamanca, ela depois da declaração de Salamanca, porque a declaração de Salamanca ela foi um marco histórico da inclusão mundial, tá? Não é no Brasil, é mundial. Então é assim, talvez eu colocasse nessa sequência, traz a declaração de Salamanca, que é o marco, os países membros da ONU assinaram essa declaração, se comprometendo a colocar nas suas escolas e no seu país políticas públicas de inclusão. Traz a LDB, que tem o seu capítulo 5º, que nós vimos esse semestre, que só fala, é a primeira LDB, que desvincula a criança da saúde. Ela traz a questão da inclusão para a escola, porque antes a questão da deficiência era tratada pela saúde. O médico lá que cuide, porque ele entende de deficiência, o professor não entende disso, então aluno deficiente não é para a escola. Então a 9394, ela é a primeira LDB nacional que traz para a escola a questão da inclusão, no seu capítulo 5º. Então ali você deveria trazer, e ali já tem meio que uma definição da questão da deficiência e da deficiência intelectual. Então quando a prof fala, faltou aqui uma definição da deficiência, ali você já pode trazer um pouco dessa definição, que eu também senti falta disso, dessa deficiência intelectual, essa definição. Então acho que quando você trouxer isso, você já traz um pouco disso, tá? Bom, aí continuando aqui, você vem falando aqui lá na frente, vamos lá para frente, porque senão a gente... Vamos lá na frente. Você traz na página 13, você coloca aqui, olha, como disposto no decreto 7.611 de 2001. Esse decreto fala do quê? Aqui não está claro do que ele fala, tá? Só diz aqui, o atendimento educacional especializado, de onde que é esse decreto?
para nós, porque aqui não está especificado esse decreto, e ele não aparece na referência. Eu não achei ele na referência. Talvez eu não tenha achado, mas dá uma olhada, porque eu não achei ele na referência lá. Você fala dele aqui, mas você não traz ele lá. E aí, o inverso é verdadeiro. Você traz a LDB na referência, mas não traz a LDB para o texto. E aí você só traz a LDB na consideração final. Ela aparece lá na referência, não aparece aqui como principal, não principal, mas um dos principais que traz a discussão da inclusão, da deficiência, porque a LDB é importante, porque quando surgiu a LDB, justamente aí começaram as discussões de acabar com a PAI e de acabar com a ACD. Não só a PAI, a ACD também entrou no meio do burburinho lá para acabar. Então vamos acabar com a ACD, já que é para acabar com a deficiência, vamos acabar com a ACD também. Né? Então, tanto é que a ACD, ela perdeu alguns campos também. Mas enfim, tem que trazer isso, tem que colocar na referência e dar uma casadinha aqui na referência com o texto. Porque aqui um você pôs no texto e não trouxe na referência, o outro você pôs na referência e não trouxe no texto. Tá? Então, caso os dois, se coloca aqui. Mas um trabalho muito difícil, conheço a PAI, conheço o trabalho da PAI desde 1985, conheço o trabalho da PAI, um trabalho muito bem feito, né? E a PAI merece toda a nossa consideração, porque ela é uma associação que faz um trabalho muito bem feito. Deixa eu parar de falar, que senão daqui a pouco não dá tempo de fazer nada. Sabia que a PAI não falasse sobre a pergunta que a professora fez sobre a questão da relevância de se ter, né, a instituição maior. O conceito de deficiência é qualquer tipo de impedimento ou barreira ou limitação no que diz respeito ao ensino ou aprendizagem da criança. Então, com um diagnóstico médico, geralmente um psiquiatra, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, a criança com deficiência, seja ela intelectual ou qualquer tipo de deficiência. A sigla PAI de São Paulo significa atendimento de pais de alunos excepcionais. Eu não concordo com excepcionais, porque ainda faz parte de uma exclusão, faz parte de uma categoria de